Olá amigos, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um Up to Date, que é o nosso encontro para tratar dos principais assuntos da semana, os principais tópicos do mundo do marketing, dos negócios, da tecnologia e da inovação. O meu nome é Bruno Garcia, sou professor e profissional na área de marketing e business, host aqui do canal Talk to Biz, e no Up to Date você já sabe, a gente tenta trazer a ponta da inovação, o que as principais empresas estão fazendo, o que as principais marcas estão desenvolvendo, sempre no sentido de oxigenar, trazer novas ideias, gerar insights que você possa aplicar no seu trabalho, na sua carreira, no seu projeto empreendedor, enfim, na sua vida profissional. E é claro, também deixar você bem informado com as principais novidades que aconteceram na semana. Você que está ouvindo hoje, na data de publicação, dia 9 de dezembro de 2024, uma segunda-feira, você já sabe que a gente mudou. Antigamente a gente publicava o Up to Date aos domingos, mas já tem, acho que quase um mês que a gente tem publicado sempre às segundas-feiras, então você já começa a semana bem atualizado, bem informado, para começar bem aí a sua jornada semanal. Hoje temos muitos pontos interessantes para tratar, principalmente falando sobre Intel, qual o futuro dessa gigante dos microprocessadores, que é uma das empresas que praticamente fundou ali o Vale do Silício e que está passando por uma grande turbulência. Vamos falar um pouquinho sobre isso, mas antes tem, como de costume, né, aquelas notas rápidas. Acho que uma atualização importante, que a gente falou bastante sobre esse tema há cerca de 10 dias atrás, é o rebranding e reposicionamento da Jaguar. No início da semana passada, a empresa finalmente mostrou o seu primeiro veículo conceito. Tem matéria aqui da Forbes. Como de costume, meus amigos, todos os links ficam na descrição do episódio para que vocês possam conferir esse conteúdo original. Então, a disrupção da Jaguar, o lançamento do Type 00, honra o passado e olha para o futuro. Título aqui dado pela reportagem da Forbes. O Jaguar Type 00 foi oficialmente revelado no dia 2 de dezembro em Miami, nos Estados Unidos. A gente já tinha falado por aqui que teria um evento onde eles revelariam o carro conceito, marcando o início de uma nova era para a icônica empresa britânica. Em um evento exclusivo, Randall Glover, diretor executivo da Jaguar, compartilhou detalhes do que chamou de uma reinvenção completa, entre aspas, da marca, mantendo suas raízes históricas, mas projetando um futuro ousado e sustentável. E aí abre aspas aqui para a fala do diretor executivo. A Jaguar tem uma história muito rica, associada a figuras icônicas como Steve McQueen e a princesa Diana. No entanto, não podemos ser apenas uma marca de legado. A Jaguar precisa ser relevante, desejável e sustentável para os próximos 90 anos. E aí segue o texto aqui da Forbes. Com o mercado automotivo passando por uma revolução impulsionada pela eletrificação, Glover enfatizou a necessidade de uma abordagem mais audaciosa para a Jaguar. E aí, mais uma vez, aspas do diretor executivo. Estamos retirando as camadas da marca, redescobrindo sua essência e imaginando-a para o século XXI. Não estamos fazendo apenas ajustes, estamos dando um reset completo. É por isso que escolhemos o nome Type 00. E aí, não sei se vocês chegaram a ver imagens do veículo conceito. Para quem está assistindo aí o episódio em vídeo, tá aqui na tela. Para quem está acompanhando só pela sua plataforma de podcast predileta, depois busquem aí no Google ou em outro buscador, que não falta notícia e imagem circulando sobre o veículo conceito. Pelo que eu olhei de comentários nas redes sociais, está dividindo opiniões, mas assim, eu achei o carro... De verdade, eu não sou o público, né? Não sou o target e nem que quisesse ser, mas não é o tipo de carro que eu compraria, né? Achei, né, o design ali uma coisa mais exuberante, mas uma coisa que a gente não pode negar é que, do ponto de vista da gerência de produto, eles criaram algo com muita personalidade. E assim, dentro de um mercado que
como a gente falou até no episódio sobre a Jaguar, a gente teve um episódio do Up to Date e teve também um Talk to Biz que eu falei sobre os limites para um bom rebranding, que a base foi justamente esse case da Jaguar. Eu acho que nessa perspectiva de um mercado amadurecido que já não tem tanta ousadia, os produtos são muito próximos, estão quase a nível de paridade ali, você não tem muita diferenciação, e principalmente a nível de design, eu acho que a marca tem de fato, ela pode ter mudado em diversos aspectos, em diversos valores, em diversos parâmetros ali, mas ela continua sendo uma marca de bastante personalidade. Pelo menos essa é a impressão que eu tenho. Se vai dar certo ou não, não sabemos, mas é inegável assim, que o carro ele é visualmente atraente, ele mostra uma personalidade muito forte. Acho que é um pouco... Acho que pro que eu entendo para um carro, assim, e óbvio para a realidade brasileira, aquilo ali seria um grande exagero, exuberante demais, mas ninguém pode negar que a marca está de fato entregando um produto que tem personalidade ali, que chama a atenção. Então vamos ver, vamos acompanhar aí para ver como é que se sai esse rebranding da Jaguar. Ainda não tenho informações aqui, pelo menos nesse material que eu estou usando como base, não tem informações sobre o lançamento, mas a disponibilidade de fato para o público, mas está aí, foi mostrado aí o carro conceito. Uma outra nota rápida que também tem a ver com um ponto que nós trouxemos aqui há alguns episódios atrás, é que o Tim Cook, CEO da Apple, deu uma entrevista para o editor-chefe lá da Wired e ele falou bastante sobre o futuro da Apple no segmento da saúde. E a gente falou aqui, deve ter mais ou menos um mês, ou um pouco mais, ou um pouco menos de um mês, nós falamos sobre o lançamento dos novos fones de ouvido da Apple e que eles davam esse passo, né, que de fato colocavam a Apple como uma empresa com um dispositivo com foco na saúde, porque aqueles fones de ouvido eles têm uma qualidade, uma sensibilidade suficiente para que sejam utilizados por pessoas com deficiências auditivas. Então, uma pessoa mais velha, uma pessoa que tenha tido algum problema de saúde que por acaso prejudicou a sua audição, vocês sabem que normalmente a pessoa uma das opções é comprar aqueles aparelhinhos que elas colocam aqui por dentro do ouvido para ampliar o som que elas recebem, amplificar, eu acho que seria o termo correto, né? O som que elas recebem e aí melhorar a audição. Os fones da Apple são certificados para esse tipo de uso também. Então não é um fone que você poderia usar num sentido mais corriqueiro, assim, para ouvir suas músicas, para atender ligação, mas para quem tem problemas auditivos, ele também pode ser uma opção. E o Tim Cook diz nessa entrevista que o legado da Apple daqui para frente possivelmente vai estar mais conectado à área da saúde, porque ele vê que todo o ecossistema que a marca construiu com esse hub aí gigante de soluções tecnológicas, na verdade vai trazer muitos benefícios e vai proporcionar também novas propostas de valor, ou seja, novos serviços no campo da saúde. Se você unir Apple Watch com os fones de ouvido, os AirPods, com o poder de processamento e os diversos sensores que vão estar em volta ali do indivíduo, quer dizer, tudo isso turbinado ainda possivelmente pelos novos sistemas de inteligência artificial. Então, o Tim Cook fez uma fala bastante contundente. Estou deixando o link aqui também para que vocês possam conferir esse conteúdo. E acho que é pelo menos uma sinalização de para onde a empresa vai dar mais foco. Mas não deixa de ser também, né, uma fala estratégica, já que as últimas apostas da marca talvez não tenham gerado todo o resultado que era esperado. Então não vamos esquecer que do ano passado para cá a Apple anunciou o Vision Pro, foi lançado no início do ano. O Vision Pro cujas vendas amornaram, a gente já falou por aqui, então já era esperado, é um dispositivo muito caro, um dispositivo quase um protótipo ali, mas que era
era algo que todo mundo olhou e falou assim, nossa, de repente a Apple pode fazer com que esse setor de realidade virtual, realidade aumentada, finalmente deslanche para além do público gamer. A gente sempre fala isso aqui, né? O público gamer já é um público que adota essa tecnologia, então o Vision Pro foi visto por muitos, e a gente até cogitou isso aqui também. Será que... Tem um episódio, inclusive, que a gente fala sobre isso. Será que o Vision Pro poderia destravar esse setor e fazer com que a coisa se massifique? Não foi o que aconteceu, a começar pelo preço, mas acho que, de certa maneira, todo mundo entende que aquilo ali tem uma utilidade ainda bastante limitada, por mais que a tecnologia seja impressionante. A empresa estava até prometendo um modelo mais em conta, um modelo mais simples, com preço mais acessível. A gente falou isso por aqui também. Aparentemente a ideia foi adiada para algum momento entre 2026 e 2027, agora não lembro. E a coisa não saiu disso. Por outro lado, outra grande aposta foi a própria inteligência artificial, que o próprio Tim Cook, no início do ano, deu algumas declarações falando sobre quão impressionante seria a coisa toda do Apple Intelligence. Mas a verdade é que os novos modelos chegaram, alguma coisa foi mostrada, mas até então nada tão impressionante que você não possa digitar qualquer coisa aqui na busca do Google e a própria inteligência artificial do Google não possa te dar respostas também, ou nada tão impressionante que o ChatGPT na versão gratuita também não possa fazer. Até então tem muita promessa, mas pouca entrega, se é que vai ter alguma entrega, porque já falei sobre isso aqui, quem escuta o programa já conhece a minha opinião a esse respeito. Apesar de todo o hype aí, toda a publicidade que se faz a respeito de inteligência artificial, no final das contas nós vamos ter as soluções integradas no nosso dia a dia para facilitar o uso de várias ferramentas que a gente tem, como já acontece hoje, quando a gente usa o Waze ou qualquer outro sistema de geolocalização, quando a gente usa nossos aplicativos na nuvem. Então, né, essa coisa de, nossa, vai revolucionar, é muito do esforço deles para manterem as empresas super valiosas e super ativas. E, de certa forma, boa parte do mercado hoje, principalmente na área de tecnologia, está mais focada nesse movimento de especulação do que de entrega. Não por acaso algumas empresas, como a própria Tesla, são super valiosas, então a nível de market cap elas valem muito mais que outras montadoras, mas tá aí, saiu notícia outro dia que BYD já está pau a pau em vendas com ela, a Toyota, que é a principal de fato montadora do mundo, vende dezenas de milhões de carros ao ano, sendo que a Tesla, acho que do ano passado para cá, ficou um pouquinho mais de 1 milhão e pouco de veículos vendidos, não tem agora os números corretos de cabeça, mas é porque esse movimento de especulação eleva a ansiedade do mercado e faz com que os papéis dessas empresas se tornem mais e mais valorizados, mesmo que elas não entreguem tanto assim. Então fique só no campo da promessa. Como fica no campo da promessa, a promessa não pode amornar. Então, se a promessa anterior não deu certo, eu rapidamente tenho que trazer uma nova promessa para que esse mercado continue, o mercado da especulação continue aquecido. Obviamente não é o caso da Apple, porque a Apple gera assim, muito resultado, e resultado muito sólido, muito consistente. Então não estou dizendo que a Apple o valor dela está baseado unicamente em especulação. Pelo contrário, né? Dessas empresas todas aí, possivelmente é uma das que mais entrega, se é que não é a que mais entrega resultado efetivo. Tá? Mas a verdade é que, né, a ideia da Apple no, entre aspas, metaverso, né, com o seu Apple Vision Pro, ou no Spatial Computing, né, como eles tentaram introduzir ali essa nova terminologia, né, a coisa não teve a explosão que se esperava, tanto é que eles estão adiando os lançamentos, possivelmente porque estão repensando muita coisa, e o Apple Intelligence até agora é só mais uma dessas promessas a respeito de inteligência artificial. E o que se mostrou até para melhorar texto, sabe, são coisas muito triviais, nada que de fato coloque a empresa na dianteira. Agora, eu acho que sim, no campo da saúde, eles têm uma possibilidade de fato muito mais consistente. Agora, vamos
trocar aqui de setor, porque tem um negócio também interessante, olha. Ainda uma notinha rápida, Uber lança serviço de robotáxi em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos. A Uber lançou um serviço de robotáxi com seu parceiro WeRide em Abu Dhabi, seu primeiro esforço internacional para disponibilizar em sua plataforma um grande número de veículos autônomos. Os clientes que usarem o Uber para reservar uma viagem terão a opção de contratar um veículo autônomo da WeRide. As tarifas serão antecipadas e iguais aos preços do UberX e Uber Comfort. Os veículos incluirão motoristas de segurança, então ele não anda totalmente sozinho, como algumas empresas de robotáxi fazem nos Estados Unidos. Portanto, não será um serviço totalmente autônomo no lançamento, mas tanto a Uber quanto a WeRide disseram que pretendem oferecer veículos sem motoristas a partir do ano que vem, a partir de 2025. A parceria entre as duas empresas se iniciou em setembro. A WeRide possui licenças de operação sem motoristas nos Emirados Árabes Unidos e também em Singapura, China e nos Estados Unidos, embora a Uber tenha dito que não está considerando estender a parceria para além do país em questão. Lá em Abu Dhabi, os veículos autônomos da WeRide já estavam disponíveis. A empresa possui licença para operar por lá desde 2023, só que eles usavam um outro aplicativo, o TXAI. Agora vai ter essa parceria com a Uber. Desde que encerrou os seus próprios esforços para desenvolver carros autônomos em 2020, a Uber tem procurado compensar, estabelecendo parcerias com empresas focadas no ramo. Além da WeRide, o Uber tem acordos com a Cruise, Waymo, Motional e Aviride para carros autônomos e Serve, Cartken e Nuro para robôs de entrega. Então a Uber está aí iniciando mais uma parceria. A gente já falou sobre outras parcerias dela, inclusive com a Cruise, a gente falou aqui no programa, mas agora em Abu Dhabi os testes começam com o serviço, por enquanto, com o motorista ali humano de backup, mas a ideia é que eles comecem a ofertar o robotáxi 100% autônomo e sem esse backup humano a partir do ano que vem, a exemplo de como acontece em algumas cidades norte-americanas. Então tá aí, Uber dando mais um passo. De fato, a Uber tinha a intenção de criar seu próprio sistema e seus próprios veículos autônomos. A empresa desistiu dessa empreitada e agora está querendo ampliar o serviço, trazendo parceiros que realmente estão focados nesse tipo de desenvolvimento. Agora, antes da gente passar para Intel, que é o tema principal de hoje, tem um negócio interessante que é isso aqui, ó. E mostra, eu trouxe essa notícia porque acho que ela mostra uma série de movimentos que a gente vai ver daqui por diante. Ela é um exemplo bem evidente assim, desses movimentos de mercado e vocês vão entender por quê. Olha isso aqui, ó. O Walmart compra fabricante de Smart TVs Vizio por 2,3 bilhões de dólares. Matéria aqui que saiu no TechCrunch. O Walmart acaba de fechar a aquisição da popular fabricante de televisão Vizio em um esforço para impulsionar o seu negócio de publicidade. Walmart, varejo, né? Mas tem um negócio de publicidade aí envolvido. A aquisição foi inicialmente informada em fevereiro, no entanto demorou alguns meses para ser concluída devido ao período de espera por conta de questões regulatórias e tudo mais. Como eu disse, a compra está avaliada em 2,3 bilhões de dólares. A Vizio não é muito conhecida aqui no mercado nacional, na verdade acho que ela não tem participação nenhuma aqui no mercado nacional, mas é uma marca de Smart TVs bastante popular nos Estados Unidos. Com esse movimento, voltando aqui para o texto do TechCrunch, com esse movimento, o Walmart pretende se tornar líder em publicidade em Smart TVs. O gigante do varejo já possui o Walmart Connect e busca se posicionar para competir com outras plataformas como Amazon, Google e Roku. Então vejam que o Walmart compra a fabricante de Smart TVs Vizio não de olho necessariamente na venda de eletroeletrônicos, então não necessariamente de olho nas TVs, mas ela está de olho em todo esse ecossistema de publicidade que está se formando com a proliferação das Smart TVs pelo mundo. Então você tem hoje, né, as empresas de varejo
tem um movimento forte na área de retail media, então a Amazon, certamente como um dos principais ou maior expoente disso, tem seu próprio sistema de publicidade ali integrado à sua plataforma de vendas. Aqui no Brasil a gente tem exemplos como o próprio Magalu, que tem também sua plataforma de retail media, então você pode anunciar dentro da plataforma de e-commerce deles. Acho que Mercado Livre também oferece essa opção. Acho que todas as principais plataformas hoje de e-commerce estão caminhando para ou já possuem um braço de retail media. E isso está se ampliando também para o segmento de Smart TVs, porque você tem aquele ecossistema ali dentro da Smart TV, onde você pode exibir anúncios. Além disso, eu acho que tem uma outra camada de oportunidade aí, e aí olha um outro trechinho aqui do texto da matéria do TechCrunch que eu tirei aqui, que é bem interessante. A integração também permitirá que o Walmart combine suas operações de varejo com o hardware de TV, proporcionando acesso direto aos dados dos clientes sobre hábitos de visualização e preferências de compra. As informações coletadas poderão ser usadas para personalizar anúncios, aprimorar ofertas de produto e criar uma experiência de compra personalizada. Como resultado, as TVs Vizio provavelmente apresentarão um número significativo de anúncios de produtos do Walmart. Claro, além disso, o Walmart ganhará o controle do serviço de streaming Watch Free Plus, que é de propriedade também da Vizio. Então veja, que tem uma possibilidade aí de uma grande empresa de varejo despontar com o TV Commerce, é algo que a gente falou aqui num episódio antigo do Talk to Biz, né, das possibilidades de e-commerce com as novas tecnologias, e acho que TV Commerce é um negócio que está ainda engatinhando, não sei exatamente o porquê que só se tenta vender serviço e assinatura, ou então aluguel de filme, ou compra de filme, sabe, compra de conteúdo ali nas TVs, mas você tem ali uma plataforma robusta também para compra de produtos. Eu até brincava nas minhas aulas, né? Por que o Shoptime não foi o primeiro a ter um aplicativo, né, integrado com as Smart TVs para que as pessoas pudessem comprar? Porque se você compra assistindo TV, e a ideia do Shoptime sempre foi essa, enquanto canal de televisão, né, você estava assistindo, aí você ligava para pegar uma oferta, ou mandava uma mensagem para pegar a oferta, por que não fazer isso dentro da sua própria TV? Né? Dentro, que eu digo, né, no sistema ali da própria TV, já que hoje nós temos tecnologia para isso, tecnologia disponível aí para esse tipo de compra. E aí eu acho que quando o Walmart compra a Vizio, ele está de olho na plataforma de anúncio, em expandir a sua plataforma de anúncio, ele está de olho em pegar esses dados. Se vocês lembrarem, num programa antigo nós falamos sobre um relatório sobre privacidade da Mozilla Foundation, que falava ali dos produtos que mais entregam dados ali dos usuários, e as Smart TVs entregam muitos dados, porque pegam ali dados de consumo direto de conteúdo de uma pessoa ou de uma família. Os fabricantes têm acesso a isso, muitos deles inclusive comercializam esses dados com terceiro. A exemplo do que estavam fazendo também as montadoras, a gente noticiou aqui a polêmica com a GM lá nos Estados Unidos, entregando dados dos motoristas para companhias de seguro, por exemplo. Né? Mas a gente sabe que as Smart TVs também capturam muitos dados, então é uma fonte ali valiosa sobre hábitos de consumo de conteúdo e possivelmente sobre hábitos de consumo de uma porção de coisa. Então o Walmart também está de olho nisso, mas eu acho que aí tem uma terceira camada, que é a possibilidade de você criar um sistema ali de TV Commerce, de repente até integrando transmissões ao vivo. A ideia do Live Commerce, que a gente falou no episódio também antigo, né, o Live Commerce que tem uma força muito grande, principalmente no Oriente, mas que aqui no Ocidente, né, aqui que eu digo no Ocidente, ainda não tem essa penetração toda, mas a ideia do Shoptime como case antigo, mas eu acho que o conceito ali ainda é válido. Então você está assistindo alguma coisa a um canal que fala o tempo todo de ofertas, e você de repente pode aproveitar, se está querendo comprar um item específico, pode tentar aproveitar uma oferta por ali, e essa integração, né? Você tem uma gigante do varejo comprando um ecossistema de Smart TVs. E, além de tudo, tem a questão do serviço de streaming. Então acho que
é uma movimentação bastante interessante, que de início pode parecer para um desavisado algo, nossa, mas por que uma empresa de varejo está comprando um fabricante de Smart TVs? Então o Walmart vai ter sua linha própria de Smart TVs? Acho que a ideia não é exatamente essa, mas a ideia é usar todo esse potencial do ecossistema para, primeiro, como eu disse, né, ampliar essa plataforma para publicidade, mas também para você incrementar esses canais de vendas, e eu acho que aí tem uma oportunidade interessante, né, de live commerce, de TV commerce, disso tá muito integrado ali ao dia a dia, ao lar das pessoas. E as pessoas passarem a entender a TV como de fato um canal de compra, que eu acho que ainda não teve essa virada de chave. E um movimento como esse pode ser o estopim para essa virada de chave, porque hoje você pensa, preciso comprar alguma coisa. Então, possivelmente, primeiro você olha no teu smartphone, né? Se você estiver na frente de um computador como eu tô, agora de repente você vai buscar por aqui, né? Mas às vezes mesmo na frente do computador a gente acha mais prático olhar pelo telefone, porque você vai pro aplicativo ali, a experiência costuma ser mais redondinha, né? Mas você pode fazer isso na frente da sua TV também. Possivelmente as pessoas não fazem tanto na frente da TV porque estão o tempo todo olhando a TV, mas com o smartphone na mão. Então estão assistindo TV, estão assistindo algum conteúdo, mas estão com o smartphone na mão. Mas se essa coisa for mais fluida, for mais integrada, aquela ideia de frictionless tech que a gente já citou por aqui também, inclusive estou terminando de ler ali o Market 6.0 do Kotler, em breve a gente vai fazer um episódio aqui do Talk to Biz sobre isso, sobre esse novo livro. Então eu acho que ali pode ter um potencial também bastante interessante, e aí você tem uma amarra ali muito fechadinha, né, do camarada diretamente na TV, ele resolver uma série de questões. Eu acho que pode ser bem bacana, até de repente com comandos por voz, enfim, aí o céu é o limite, porque a gente tem hoje a questão do voice commerce. Então você pode comprar, pode fazer um pedido pela Alexa ou por outro sistema, você até pode, mas você não está vendo, é mais difícil de você navegar entre as opções. Pode servir assim, para algo que você já tem um histórico de compra daquilo ali. Por exemplo, eu compro aqui patê pro meu cachorro e pros meus gatos aqui. Então a Amazon já sabe, de vez em quando ela me lembra, Bruno, tem tanto tempo que você comprou esse item aqui, você não gostaria de fazer uma recompra, né? E aí eu posso pela Alexa ali renovar isso. Mas se eu estiver procurando um item novo, óbvio que não vai acontecer por ali. Então tá aí, o Walmart comprando a Vizio. Vamos ver o que sai daqui por diante, para a gente ver se essa integração de fato vai acontecer, né? E o Walmart vai conseguir tirar vantagem disso, porque é mais complicado do que parece, né? Você compra uma outra empresa, mas não é assim também, que essa integração não é tão simples quanto a gente imagina. Vamos então para o último ponto da nossa pauta de hoje, que é falar sobre a Intel. O que aconteceu com essa gigante dos microprocessadores e por que isso é um ponto importante e talvez um ponto de ruptura para todo esse mercado de semicondutores. O que aconteceu? Na semana passada, a Intel anunciou a saída do seu CEO. Aí tem aqui, tem várias reportagens aqui que eu estou usando como base para essa nota, mas olha o título dado pela Folha de São Paulo, por exemplo. Intel anuncia a saída de CEO após pior trimestre da sua história. As ações da Intel subiram mais de 3% em Nova York na última segunda-feira, dia 2, após o anúncio. No entanto, ainda estão em queda de mais de 50% acumulado este ano. Destaque aqui do Infomoney. Vamos lá para o texto e aí depois a gente comenta. O CEO da Intel, Pat Gelsinger, foi forçado a deixar o cargo após o conselho perder a confiança em seus planos para reverter a situação da icônica fabricante de chips, aumentando a turbulência em uma das pioneiras da indústria de tecnologia. Como eu disse para vocês, a Intel é praticamente parte da fundação ali do Vale do Silício. O conflito chegou ao auge na semana passada, quando Gelsinger se reuniu com o conselho para discutir o progresso da empresa na recuperação de participação de mercado e na redução da diferença em relação à Nvidia, de acordo com fontes. Foi então que ele recebeu a opção de se aposentar
ou ser demitido. E aí ele escolheu anunciar o fim da sua carreira na Intel. Disseram essas mesmas fontes, que preferiram não ser identificadas. Aí tem uma matéria aqui também, que eu estava lendo um artigo que saiu aqui no Engadget, que coloca o seguinte, né? Problemas da Intel, 20 anos de decisões equivocadas que obviamente não podem ser resolvidos da noite para o dia. Então qual é a situação da Intel hoje? A Intel vem perdendo espaço nessa corrida pelos chips de alta performance, principalmente com foco na inteligência artificial. A Intel, vamos lá, a Intel é uma empresa B2B, ela se tornou muito forte a partir ali dos anos 80, anos 90, como a principal fabricante de microprocessadores do mundo. Ela abasteceu e ainda abastece todo o mercado de computadores de mesa, de notebooks, também tem um negócio muito parrudo na área de servidores, mas aí você tem dois pontos aí dos últimos 15 anos, 15 a 20 anos, 20 anos, como colocou aqui o artigo do Engadget, que são pontos ali onde a Intel acabou perdendo o fio da meada. Primeiro, o mercado mobile. A Intel, na época, chegou a ter conversas com o Steve Jobs, na época em que ele estava ali para lançar a primeira versão do iPhone, ou seja, antes de 2007. No final das contas, por uma série de questões, a Intel não embarcou nessa, porque também naquela época isso era uma grande interrogação, então ninguém tinha condição de prever que o mercado ia dar essa guinada. Você sabia que os dispositivos móveis caminhariam para um modelo de muito mais poder de processamento, seriam computadores de mãos, de fato, como a gente tem hoje, mas ninguém sabia que seria naquele momento, e principalmente com o lançamento da Apple, que até então tinha participação zero no mercado de smartphones. Mas a Intel acabou não ingressando nesse mercado, acabou ficando de fora, e o mercado mobile se tornou um mercado dominado por outras arquiteturas, por outros fabricantes de microprocessadores e não necessariamente pela Intel. E agora, mais recentemente, ela também não se mostra preparada para embarcar nessa corrida pelos chips de alta performance ligados aí ao campo da inteligência artificial. E aí vocês vejam que eles citam a NVIDIA como principal concorrente, a NVIDIA que sempre foi uma fabricante de placas gráficas. E vocês sabem ali da história da NVIDIA que esse modelo de processamento gráfico, e aí o fato dela ter desenvolvido uma arquitetura ali que permite múltiplos processamentos em paralelo, é o que fez com que essas placas gráficas se tornassem, primeiro, tão valiosas para lá atrás quem queria minerar Bitcoin, porque era algo que demandava muito poder de processamento, e agora adivinha que outro tipo de serviço também demanda muito poder de processamento: inteligência artificial. E a Intel também não está preparada para isso. Eu vou botar mais um trechinho aqui do texto da Infomoney, que eu acho que explica bem esse dilema. Vamos lá para o texto. Gelsinger buscou levar a Intel além da sua força tradicional em processadores para computadores pessoais e servidores, expandindo a produção de chips para outras empresas, algo que ela nunca tinha feito antes, colocando-a em competição direta com a TSMC e a Samsung. Como parte da sua estratégia de recuperação, Gelsinger apresentou um plano caro para expandir a rede de fábricas da Intel, incluindo a construção de um novo e enorme complexo em Ohio, projeto para o qual a empresa recebeu ajuda federal, a chamada Lei dos Chips. Falamos sobre isso aqui também com toda a crise dos semicondutores desde a época lá do Covid. Isso se tornou uma meta, principalmente ali na administração Biden, de reduzir a dependência na produção de semicondutores para empresas que estão localizadas no estrangeiro. É o caso da TSMC, a Samsung, principalmente a TSMC, que é a principal hoje fabricante do mundo. Também tem uma questão que a Intel sempre fabricou os próprios chips e nunca esteve no negócio de fabricar chips desenvolvidos, o design do chip tendo sido feito por outros fabricantes,
que hoje é um modelo de negócio que a TSMC executa com bastante destreza, com bastante sucesso. Então vamos supor, uma empresa como a Apple pode ser responsável pelo design ali daquele microprocessador específico que ela vai usar nos seus aparelhos, mas ela vai fazer esse design e vai mandar isso para uma fabricação por outra empresa, e no caso a TSMC é uma dessas empresas e a principal hoje a fabricar. Então você tem a Intel, que sempre fabricou os seus próprios chips para serem utilizados em outros produtos, de repente virando a chave e tentando se adaptar para fabricar chips que foram desenvolvidos, projetados por outras empresas. Vamos continuar aqui no texto. A turbulência da Intel também representa um retrocesso para as ambições do governo Biden de reconstruir a indústria de semicondutores nos Estados Unidos. O CEO que está saindo da Intel foi o maior defensor da lei dos chips e prometeu construir fábricas para ajudar a apoiar o objetivo de trazer de volta a fabricação de componentes críticos para o país. No final, o governo assinou um acordo para conceder à Intel quase 7,9 bilhões, o maior subsídio direto de um programa. O acordo foi menor do que a proposta anterior, mas permitiu que a Intel começasse a receber fundos à medida que atingisse marcos negociados em projetos em 4 estados lá nos Estados Unidos. No entanto, o presidente eleito Donald Trump sempre foi um crítico à lei dos chips de 2022. A lei, como um todo, reserva ali cerca de 39 bilhões num pacote para reconstruir e fortalecer a indústria de semicondutores dos Estados Unidos, além de 75 bilhões de dólares em empréstimos e garantias de empréstimos e créditos fiscais para revitalizar essa fabricação. Ele chamou o programa de chips de tão ruim que colegas republicanos ameaçaram revisar ou até mesmo tentar revogar o projeto que já tinha sido aprovado. Por conta dos resultados ruins, a Intel também suspendeu o pagamento de dividendos a seus acionistas, algo que ela paga desde 1992. A empresa deve cortar ainda pelo menos 15% da sua força de trabalho, que conta hoje com cerca de 110 mil colaboradores. Portanto, a Intel vê esse mercado de computadores de mesa e notebooks, de certa maneira, estagnados. É um mercado que ele não vai acabar, as pessoas continuam usando computadores, continuam usando notebooks, mas não tem o boom, o avanço que tem os dispositivos móveis. Da mesma forma, ela vê a Nvidia batendo aí a casa de trilhão em valor de mercado, porque é uma empresa que, acho que não necessariamente por uma orientação estratégica, mas também por uma questão de sorte, de estar no lugar certo na hora certa, se tornou o principal expoente aí quando a gente fala do ramo de inteligência artificial, e a TSMC, que sempre foi uma empresa de fabricação, quer dizer, empresas pelo mundo projetavam seus processadores, seus microchips e mandavam para a TSMC fabricar, que nunca foi o negócio da Intel. E hoje ela tenta correr atrás desse prejuízo, muito pressionada, porque os acionistas, os investidores ali veem outros mercados com muito mais pujança e vê a Intel perdendo relevância entre muitas aspas, aí, porque a Intel ainda era um negócio muito bem sucedido, um negócio bilionário, mas é sempre nessa questão da comparação. E aí, enquanto o mercado de microprocessadores para PCs, desktop ou notebooks é meio que mais do mesmo, não mostra sinais de uma grande reviravolta, e de vez em quando ainda tem umas quedas em vendas, outros mercados estão muito mais aquecidos, se mostram muito mais interessantes, movimentam muito mais dinheiro. A grande questão, eu acho que o plano ali do Gelsinger era um plano interessante. Acho que a empresa mete os pés pelas mãos a não permitir, porque é um plano de médio e longo prazo, então já era óbvio que, como até o artigo do Engadget fala ali, não dá para consertar 20 anos de decisões
Não foram decisões equivocadas. Na época pareciam decisões super coerentes, mas o mercado mudou muito rápido, né? Mas decisões que levaram a empresa para um beco sem saída. Eu já falei aqui do livro A Guerra dos Chips, que eu li recentemente, e aí tem uma coisa interessante, que esse é um mercado onde o investimento para qualquer coisa é muito alto. Então, o investimento para você ter tecnologia suficiente e bater de frente, por exemplo, com a TSMC na fabricação de chips de alta performance é um investimento bilionário. E da mesma forma, para você seguir no negócio de design, né, de elaboração, de desenvolvimento de novos semicondutores, de novos microchips, também é algo muito complicado, que exige um investimento muito alto e um tempo de maturação também, então não é algo que se consiga resolver da noite para o dia. Então vocês vejam que a Intel, de certa maneira, chegou não a um beco sem saída, mas ela está tentando se reestruturar para essa nova configuração do mercado, só que não houve tempo suficiente. Quer dizer, o conselho e os acionistas ali, os investidores, entendem que o tempo não é suficiente para que todo esse investimento e toda essa mudança de rota, você pegar uma empresa do tamanho da Intel e fazer com que ela mude de rota, não é algo simples de se fazer, não é algo que vai acontecer da noite para o dia. E, além de tudo, uma empresa que estava recebendo aí um pacote de ajuda extremamente robusto do governo. Agora, a grande questão é, qual o futuro de tudo isso? Ainda não foi anunciado um novo CEO, então alguns executivos ali assumiram, né, e dividiram a responsabilidade interinamente, mas a verdade é que com essa reviravolta mostra uma turbulência interna, e acho que se a Intel tinha algum plano ali, né, de mudar o foco dos investimentos para redirecionar os seus esforços e ampliar sua participação em mercados que hoje ela não tem uma participação tão grande, mas se você para esse plano no meio do caminho, eu não sei se é a melhor opção, a menos que você tenha uma outra opção muito muito clara ali e muito confortável. Então a gente vai parar isso aqui porque tem algo realmente muito óbvio aqui que a gente vai fazer e não tem como isso aqui dar errado. Do contrário, eu não sei se era a melhor opção. É claro que é uma decisão difícil, mas de fato esse mercado de semicondutores ele é um mercado extremamente restrito. E aí essa reviravolta agora na Intel pode representar um capítulo amargo aí para a história do Vale do Silício, principalmente, como eu disse, né, a Intel remonta ali a fundação do Vale do Silício, é uma empresa que não está lá desde o comecinho, mas os caras que estavam lá no comecinho foram os caras que saíram de outras empresas para depois fundar a Intel. Então é um movimento assim que gera essa não uma preocupação, é claro, né? Preocupação para o mercado norte-americano, é claro, mas de certa forma é uma empresa ali icônica que fez parte dessa história. Acho que tem muito a ver com essa postura do mercado, e só para a gente encerrar, tem muito a ver com essa postura de forçar resultados o tempo todo no curtíssimo e no curto prazo. E aí, para esse mercado que exige muito esforço em desenvolvimento, existe muito investimento em tecnologia, porque a gente está falando do que há da ponta de mais tecnológico do mundo hoje. Tecnologias que são extremamente exclusivas, que pouquíssimos players, são poucas empresas que detêm a tecnologia que movimenta o mundo todo. Então são empresas que, sei lá, cabem possivelmente nos dedos de uma única mão. E aí esse esforço da Intel e esse redirecionamento estratégico agora sendo, aparentemente, o projeto sendo abortado, então qual será o caminho que a Intel vai tomar? Né? E aí,
possivelmente isso mela boa parte dos planos ali, e tinha muita gente interessada nisso, não só os Estados Unidos, de redistribuir e reequilibrar essa produção de chips a nível mundial e não deixar tudo super concentrado ali em Taiwan e naquela parte ali do Oriente, né? Então você tem Samsung de um lado, TSMC do outro, quer dizer, um cenário complicadinho aí para a Intel. Vamos acompanhar, vamos ver como é que a coisa anda a partir daí. Acho que um detalhe interessante agora para a gente fechar de vez é que a Intel é uma empresa B2B, né, mas que se tornou muito conhecida do consumidor final justamente por conta da explosão do mercado de PCs e notebooks dos anos 80 para os anos 90, anos 2000. Então, tanto é que a Intel anunciava diretamente para o consumidor final, embora não vendesse nada diretamente para o consumidor final, né? Dá um pouco, né, do quanto a empresa era forte, né? O quanto a empresa se tornou de fato uma potência mundial e dominou esse mercado de braçada ali por muitos anos. Então é um case aí para a gente analisar de como avaliar o comprometimento estratégico passado, coisas que a gente já falou aqui, com as possibilidades e a redefinição de mercado para o futuro, e coisa que é muito bonito a gente falar aqui, mas na prática é bem complicado de se fazer. Bom, já estouramos todos os limites aqui de tempo do nosso episódio de hoje. Senhores, continuaremos acompanhando para ver como fica a situação da Intel. Bom, com isso chegamos ao final de mais uma edição do Up to Date. Quero agradecer a você que nos acompanha, seja no formato em áudio, seja no formato em vídeo. Você pode nos acompanhar também nas principais plataformas sociais. Você me encontra como Bruno Garcia no LinkedIn e Bruno_TalkToBiz no Instagram e no Threads. O Up to Date vai ficando por aqui. Voltamos na semana que vem. Um abraço a todos. Até lá.